Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E antes de começar esse vídeo, vocês já sabem, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo aqui no canal todo domingo, segunda, quartas e sextas. Então ativa o sininho para que tu não perca nada. O assunto do vídeo de hoje é um vídeo bem final de semana mesmo, pra gente começar esse final de semana com o pensamento lá em cima e sem fugir dos nossos objetivos. Hoje eu quero bater um papo com você sobre os exageros alimentares que ocorrem no final de semana muitas das vezes e geram uma preocupação, geram uma angústia e até mesmo muitas das vezes acaba gerando uma ansiedade, né? E um não aproveitamento desses 2 dias que servem pra gente descansar e estar com as pessoas que a gente ama. Logo que eu comecei nesse meu processo de mudanças de hábitos alimentares, de mudança de estilo de vida, final de semana pra mim sempre foi algo que me deixava meio angustiada, meio ansiosa, porque eu sabia que em algum momento eu iria fugir do meu planejado quando chegasse a sexta, o sábado e o domingo. Então, quando vinham esses pensamentos em mim, eu sempre tentava resgatar algo dentro de mim no sentido de equilíbrio. Até agora mesmo uma seguidora muito querida minha me mandou um depoimento dizendo que ela comeu um lanche e veio aquele sentimento de culpa, né? Isso muitas das vezes é normal, gente. Eu acho importante falar isso pra vocês. Isso é normal até que nós estejamos dentro de um equilíbrio mental para viver esse processo de estilo de vida saudável. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque quando eu comecei eu era assim. Até pouco tempo atrás eu também tinha essa certa noia com o final de semana. Eu achava que ia chegar o final de semana e que o final de semana era o meu grande problema e que no final de semana eu iria prejudicar todos os meus resultados. E o que geralmente acontecia comigo? Chegava na sexta-feira, eu comia um lanche, eu comia uma pizza, enfim, e eu simplesmente pensava, bom, se eu já comi na sexta-feira, vai sábado e domingo também, e depois na segunda-feira eu penso no que eu vou fazer. E é sobre isso que eu quero bater esse papo com vocês. Essa não é a mentalidade certa. Ela acontece, ela faz parte, mas é nela que a gente tem que se pegar pra ir mudando os nossos hábitos, pra ir mudando a nossa relação com a comida. E por que eu falo tudo isso? Porque quando a gente tá nessa transição do que é saudável, do que não é saudável, de comer alimentos mais fats, como a gente diz, e não fits, né? Como é que eu encaixo isso na minha rotina? Mas o final de semana tá chegando e eu vou exagerar. E daqui a pouco, muitas das vezes, tem aquele evento. Claro, hoje nós estamos numa pandemia, então muito menos, mas geralmente acontecia, né? Tem um aniversário, tem um churrasco, tem uma pizzaria, seja lá o que for. E isso gera uma angústia. E essa angústia gera na gente porque a gente não tem uma boa relação com a comida ainda. E quando eu me dei por conta disso no meu processo, eu comecei a mudar os meus gatilhos mentais. Eu comecei a mudar aos poucos, claro, sempre, né? Sempre entendendo que é um processo, que no meio desse processo eu vou errar, que no meio desse processo as coisas não vão sair sempre como eu quero, mas eu comecei aos poucos a introduzir uma nova mentalidade pra mim. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês nesse vídeo. Sempre que a gente for pensar em finais de semana ou em eventos que a gente vai ter uma maior disponibilidade de comidas não saudáveis, a gente tem que pensar em 2 pontos. 1, a comida não me domina. E 2, tá tudo bem eu comer aquele alimento. Por que eu tô falando isso, que tá tudo bem eu comer aquele alimento? Porque quando eu já vou com o meu pensamento de eu não posso comer tal coisa, o meu cérebro, que sabe já que eu vou ir em um lugar que vai ter alimentos que até então ele acha que não pode comer, sinaliza pro meu corpo. Ela chega lá e ela tem que comer. Ela chega lá e ela tem que comer. Quando eu transformo esse eu não posso comer para eu posso comer com equilíbrio, as coisas começam a funcionar melhor pra mim. As coisas começam, a minha relação e o meu cérebro entende que, ok, ela vai lá, ela vai comer aquilo que ela tiver vontade, isso não é proibido, tudo bem, isso faz parte. E isso, por mais que pareça algo simples, faz toda a diferença no processo. Eu vou tomar uma água, peraí. Tomar uma aguinha. E eu vou limpar meu óculos, porque ele tá meio sujo. E aí tá difícil de enxergar vocês. Só um pouquinho. Prontinho, agora o óculos limpo. Então, quando eu começo esse meu diálogo comigo mesma e com os meus próprios pensamentos relacionados ao final de semana, eu começo a melhorar a minha relação e até mesmo a minha postura diante disso. Porque o que ocorre muitas das vezes nos finais de semana? E é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo. A gente sabe que é final de semana e é uma grande cultura no final de semana, que final de semana
é o dia da gente comer coisas fora da nossa dieta, é os dias de comer pizza, de pedir pizza, de fazer churrasco, de comer lasanha, de comer isso, de comer aquilo. Então isso é uma questão muito mais cultural que demora para que a gente quebre isso e entenda que o sábado e o domingo são dias normais e que tudo bem eu comer salada e frutas no sábado e no domingo, assim como tá tudo bem também eu querer comer uma pizza na segunda-feira, por exemplo. E aí o que acontece? Quando eu começo a pensar que o final de semana tá chegando e que daqui a pouco, nesse meu final de semana, eu vou ter uma disponibilidade de comidas que não estão dentro do meu planejado, eu começo a ficar ansiosa e eu começo a ficar nervosa e muitas das vezes até mesmo esse nervosismo te leve de encontro com o comer demais. E vale lembrar também, gente, que quando a gente tá falando de exagero alimentar, a gente não tá falando de tu fazer uma refeição fora do teu planejado. Um exagero alimentar, ele ocorre em grande volume. Daqui a pouco, tu considera exagero comer uma pizza na sexta-feira à noite, daqui a pouco tomar um sorvete no sábado, daqui a pouco no domingo tu tomar uma cervejinha, tu considera isso um exagero. Mas se a gente for pensar pelo outro lado, tudo isso que eu tô aplicando com vocês eu fiz comigo. Se tu pensar pelo seguinte ponto, tá? Bom, eu vou comer a pizza sexta-noite, mas na minha sexta-feira da manhã, eu tomei meu café da manhã saudável. Eu fiz o meu almoço saudável, eu fiz o meu lanche da tarde saudável e na minha janta vai ser a pizza. Pensou isso? Pegou essa ideia? Então vamos voltar. Aí, tu é uma pessoa que treina. Tu seguiu todo o teu cronograma de alimentação na sexta-feira, tá? E tu treinou. Ok, beleza, treinou. Daqui a pouco, tu também toma bastante água. Eu tô usando exemplos porque nem todo mundo que me assiste treina e ainda não tem esse hábito. Então eu tô colocando dos dois pontos. Que tu seja uma pessoa que não treina, mas seguiu a alimentação ali saudável, comeu as tuas frutas, comeu os teus vegetais, comeu o teu arroz, a tua carninha, o feijão, comeu o teu lanchinho da tarde, ok? E estou supondo também que tem a pessoa A, que é essa pessoa, e a pessoa B, que comeu tudo certinho, que treinou e tudo mais. Digamos que a pessoa A e a pessoa B beberam a quantidade certa de água e ambas vão comer a pizza à noite. Será que aquela pizza à noite vai ser mesmo um exagero? A gente precisa começar a interpretar o que a gente entende por exagero alimentar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, na grande maioria das vezes, vocês interpretam exagero alimentar em comer uma pizza, ou em tomar um sorvete, ou em comer um hambúrguer, ou em comer uma batata frita. E isso não é exagero alimentar. Isso faz parte da rotina, deve fazer parte da rotina de vocês. Sempre lembrando que a regra é a regra, a exceção é uma exceção. A exceção não pode se tornar a regra. Mas para a exceção não se tornar a regra, é preciso passar por todo esse processo. Então, tu considera que isso seja o teu exagero alimentar. Mas aí, digamos que a pessoa A e a pessoa B fizeram uma rotina alimentar bonitinha, a pessoa B treinou e as duas beberam água e comeram uma pizza no sábado à noite. Aí, as duas pessoas acordaram no sábado, beberam água, fizeram um café da manhã sábado saudável, almoçaram num contexto saudável, a pessoa B treinou novamente, deu uma caminhada, e a pessoa A também resolveu que vai fazer uma caminhada. Chega no meio da tarde, o filho, o namorado, a filha, a esposa, a namorada, resolve convidar essas duas pessoas para tomar um sorvete. E aí elas vão lá, tomam um sorvete e voltam à noite e fazem a janta dentro do planejado. Será que aquele sorvete realmente foi um exagero? Mas aí vamos pensar de novo. Essa pessoa fez tudo isso, tomou sorvete, fez a sua janta saudável. No domingo de manhã, acordou, tomou sua água, fez o seu café da manhã saudável. E o marido, o pai, o namorado, a tia, a prima, não sei, resolveu fazer um churrasco. E essa pessoa vai, come churrasco, aproveita o churrasco, bebe sua água, bebe seu refrigerante, sua cervejinha. No lanche da tarde, ela retoma o seu planejado. Chega à noite, ela janta dentro do planejado. Será que aquele churrasco realmente foi um exagero? Então, quando a gente começa a fazer esse processo de entender o que são os exageros, a gente começa a fazer esse processo de fazer as pazes. Foi exatamente isso que eu fiz comigo. Foi esses gatilhos que eu fui mudando na minha cabeça. Até porque, quando eu comecei a entender que tava tudo bem eu comer as coisas que eu gostava, eu comecei a replicar isso não somente nos finais de semana. Quando eu tô falando aqui de exageros alimentares, gente, eu tô falando de pessoas que comem pizza sexta-feira à noite, aí o café da manhã é coxinha com Coca-Cola,
Aí o almoço é lasanha, e aí o café da tarde é pastel frito com suco de laranja, e aí a janta é hambúrguer. Aí comeu a pizza na sexta-feira à noite, até aí tudo ok. Aí essa pessoa resolve fazer todas essas refeições mais calóricas no sábado. E aí, ela chega no domingo, ela come churrasco, no churrasco ela toma muita quantidade de cerveja, e depois do churrasco já tem sorvete. Isso é um exagero. Isso é chutar o balde. Não é comer as coisas que vocês gostam. Então eu achei extremamente necessário bater esse papo com vocês, porque muitas das vezes eu me privei de aproveitar os meus finais de semana por achar que todas as minhas refeições eram exageros alimentares, por achar que todas as minhas refeições iam botar os meus resultados por água abaixo. E não vão. É óbvio que no meu processo, né, quando eu comecei a estudar tudo que eu estudei, quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu comecei a entender mesmo sobre esse meu processo, e quando eu comecei a prestar atenção nos gatilhos que as pessoas, que vocês que me assistem também têm, e eu já passei por isso, eu acho importante sempre ressaltar. Não é porque chegou a sexta-feira, porque chegou o sábado, ou porque chegou o domingo, que tu precise fazer uma orgia gastronômica. Não, a gente tá falando aqui de um equilíbrio alimentar. E para este equilíbrio alimentar ocorrer e não ocorrer os exageros, eu preciso começar aos poucos a conversar comigo mesma e com a minha cabeça que o sábado e o domingo e a sexta-feira são dias normais, assim como a segunda, a terça e a quarta. E por que são dias normais? E por que eu tô falando que é tão importante fazer isso? Porque quando a gente alimenta a crença que comer no final de semana, coisas fora da dieta, faz parte, todo final de semana tu vai esperar para comer coisas fora da dieta. E por que eu estou falando isso? Porque eu tinha muito isso. Eu tava acostumada, no caso, no início do namoro, a gente sempre fazia alguma coisa diferente no final de semana. Então, todo final de semana, pra mim, eu tinha que comer algo de diferente. É final de semana? Então, quando tu tem esse pensamento, quando tu alimenta esse pensamento sobre os finais de semana, tu não consegue sair dessa bola de neve, digamos assim, que a gente mesmo cria. Porque o sábado e o domingo, se a gente for parar pra pensar, a gente calcula a semana com 7 dias. 7 dias é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por que eu excluo esses 2 dias, que é o sábado e o domingo, da minha rotina alimentar saudável? Por que eu excluo o meu treino, para quem treina, desses 2 dias? O que me faz isso? São esses pontos que vocês precisam começar a pensar. O que passa na minha cabeça para achar que tudo bem eu sair da dieta no sábado e no domingo? Visto que eu não estou dizendo que não possa comer coisas gostosas, que não possa comer coisas fora da dieta no sábado e no domingo. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui de achar que porque chegou sábado e domingo, bom, então agora eu vou abandonar a salada, eu vou abandonar as frutas, eu vou abandonar tudo. Por que vem esse pensamento? Isso é um exercício que a gente tem que fazer. Que a gente, eu digo porque eu já fiz, mas que vocês precisam fazer. Esse exercício de vocês se perguntarem, tá, mas por que eu acho isso? O que alimenta essa minha crença que eu tenho? Esse exercício vocês precisam fazer, porque eu garanto pra vocês que quando vocês começarem a entender qual é o sentimento que leva vocês a ficarem angustiados, a ficarem ansiosos pro final de semana, essa relação começa a melhorar. E agora que eu já conversei bastante com vocês sobre isso, eu quero deixar algumas dicas pra vocês, se vier a ocorrer esse exagero no final de semana, ou se daqui a pouco tu exagerar numa refeição, comer até passar mal, isso não é saudável. Eu vou bater bastante nessa tecla aqui. Essa coisa de, vou comer, que a gente tem, né? Vou comer até abrir o botão da calça. Isso não é saudável, principalmente pro nosso organismo. Ok? Então eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, pra que facilite esse processo, pra que não haja esse exagero alimentar e pra que vocês comecem a entender um pouquinho mais de vocês mesmos. Então a primeira coisa nas 2 principais refeições, comam vegetais, gente. Comam vegetais, aos poucos, se tu não come vegetal, começa comendo um, daqui a pouco começa comendo outro, mas comam vegetais porque as fibras auxiliam na saciedade. Segunda dica, bebam muita água. Eu ando sempre com uma garrafa mais ou menos assim, ó, essa aqui é de vidro, eu nem sei quantos ml ela tem. Até aproveitei pra tomar água de novo, né? Bebam muita água, tá? Embora pareça uma coisa clichê, andar sempre com uma garrafa d'água é fundamental e é muito mais fácil, porque pra gente tomar água, a água precisa estar visual.
Eu preciso estar olhando pra ela pra lembrar, opa, eu preciso beber água. Eu vou fazer um post lá no meu Instagram dando dicas de como beber mais água pra vocês. Porque eu sei que é um grande, como é que eu posso dizer? Uma grande dificuldade de muitos de vocês, que também já foi a minha, então eu vou preparar um post bem legal pra vocês. Acredito que segunda-feira ou até antes saia por lá, então me sigam no Instagram também. Bebam bastante água, façam atividade física. Pra quem não faz atividade física, eu recomendo que comece a mudar esse pensamento também. Tudo com muita calma, porque tá todo mundo passando por um processo. Mas, se tu que me assiste treina, tu que tá me assistindo treina, já tem uma rotina de treino, tenta manter, talvez não no sábado e no domingo, mas tenta manter essa rotina no sábado ou tenta manter essa rotina no domingo. Pra ti que não treina, daqui a pouco vai dar uma caminhada com a mãe, vai dar uma caminhada com o pai, vai dar uma caminhada com o irmão, com o filho, com a filha, com o tio, enfim, tá? Essas 3 dicas são fundamentais. Comam frutas também. E aproveitem o momento. Comeu, aproveitou, se saciou. Amanhã é um novo dia. Volta pra tua rotina aos poucos. Não se culpem. E não esqueçam, comer coisas que a gente gosta em quantidades, tendo toda uma rotina saudável antes dela, não é considerado um exagero alimentar. É considerado algo que faça parte da nossa rotina e nos faça bem, tá bom? Eu espero que esse vídeo acalme um pouquinho o coração de vocês, que vocês consigam começar a entender essa relação. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, que eu sei que a relação com a comida, ela é algo que precisa ser melhorada com todo mundo, precisou ser comigo, então eu vou ensinar como eu transformei essa minha relação com a comida e com o estilo de vida saudável, e em breve teremos mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram e curtir a página no Facebook. Um beijo, fiquem com Deus.